Será que o Natal é realmente a celebração do nascimento de Jesus Cristo? Será que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Será que a igreja primitiva, será que os apóstolos que conviveram com Jesus celebraram o aniversário dele no dia 25 de dezembro? Será que o Natal é bíblico? Será que o Natal é uma festa cristã? Ou será que o Natal é uma festa pagã? Quero convidar você a pensar numa coisa. Se o Natal é uma festa cristã, se o Natal é a festa do nascimento de Jesus Cristo, por que é que todos os pagãos comemoram? Se o Natal é uma festa realmente cristã, por que que a igreja primitiva não comemorava essa festa? Por que que nós não temos nenhuma menção dela nas Escrituras? Porque se fosse também para se comemorar o dia do nascimento de Jesus, obviamente que a Bíblia não teria omitido o dia do nascimento de Jesus. Você já parou para reparar que a Bíblia não registrou o dia do nascimento de Jesus? A Bíblia só diz que ele nasceu em Belém da Judéia, mas não diz a data, não diz o dia, nem o mês, muito menos o ano, né, em que ele nasceu. Então a data do nascimento de Jesus é um enigma. E se Deus quisesse que essa festa fosse comemorada, se Deus quisesse que o dia do nascimento de Jesus fosse celebrado, ele teria, obviamente, que registrado no seu livro. A palavra Natal significa dia do nascimento de alguém. E a Bíblia não registra o dia do nascimento de Jesus. Fala detalhadamente do nascimento dele, onde ele nasceu, mostra até as circunstâncias em que ele nasceu, o lugar onde ele nasceu, né? Onde ele foi colocado como bebezinho depois de nascido, mas não fala o dia. Então, de onde foi que a Igreja Católica tirou essa data para comemorar? Com certeza não foi do Novo Testamento, com certeza não foi da Bíblia e com certeza não foi dos costumes da igreja primitiva. Aliás, a gente não vê nenhum personagem cristão registrado na Bíblia comemorando o aniversário. Aniversário eram festas comemoradas somente por pessoas que não eram cristãs, não eram seguidores de Jesus, como Herodes, como Faraó. Essas pessoas a gente vê menções a respeito do dia em que eles nasceram, né? De celebração sobre o dia em que eles nasceram, mas os verdadeiros, os apóstolos, o próprio Jesus, a Bíblia não menciona. A igreja nasce, começa a crescer, começa a se desenvolver dentro do Império Romano. O Império Romano, inclusive, tem sua própria mitologia, tá bom? No artigo de hoje eu vou deixar lá no nosso blog para você dar uma olhadinha. Se você quiser ler, copiar, colar, montar seu próprio estudo a respeito do Natal, eu vou deixar lá no nosso blog, vou deixar o link aqui na descrição e lá você vai poder ver a mitologia romana, todos os deuses, ou pelo menos a maioria dos deuses da mitologia romana, os principais. E o Império Romano era pagão. E a igreja começa a crescer então dentro do Império Romano até que vem o terceiro século, quando Constantino resolve se declarar cristão. Quando ele se declara cristão, então a igreja ganha um status, né? Ser cristão então passa a ser um status. Agora eu sou da religião do imperador Constantino. E agora os cristãos ganham então um espaço ao lado dos pagãos. E como é que nós vamos celebrar então a principal divindade dos cristãos? Em que dia ele nasceu? Como é que nós vamos honrar essa nova divindade, Jesus Cristo? É aí então que no século IV a Igreja Ocidental ordena que o dia do Natal de Jesus seja celebrado em 25 de dezembro para coincidir com a festa dos pagãos em honra ao Deus Sol. Natalis Solis Invicti, o dia do nascimento do sol vencedor. É aí então que surge o sincretismo religioso, a união do cristianismo com o paganismo, né, ao festejar a festa do Natal. O Natal, na verdade, não é o dia do nascimento de Jesus, porque ninguém sabe o dia que ele nasceu, não temos nenhum registro nas Escrituras. Para pensar, seja bem lógico. Se a Bíblia registrou praticamente o passo a passo do nascimento de Jesus, registrou o lugar e tal, a época em que Jesus nasceu, por que não registrou o dia? Porque, obviamente, a intenção de Deus era
que essa festa não fosse celebrada em honra ao nascimento dele. Então, dentro agora do novo Império Romano, do Império Romano que agora tem um imperador cristão, surge então o dia do Natal de Jesus, que é o Salvador dos cristãos. E aí acontece então esse sincretismo religioso, essa união de paganismo com cristianismo. Mas quem nasce no dia 25 de dezembro, na verdade, é o Sol vencedor. Do dia 20 até o dia 24, na parte, no hemisfério norte, na região ali da Europa, Império Romano e tal, o Sol se escondia, era o solstício de inverno. Nesse período do solstício de inverno é o momento em que o Sol se distancia o máximo possível da linha do Equador e fica como se estivesse imóvel, sem movimento. Daí vem o nome solstício, solis sistere, sol que não se mexe. Sol que não se movimenta. E nesse período nós tínhamos a noite mais longa do ano. Então os pagãos, os idólatras pensavam que o Sol não ia renascer, que a noite perduraria, que o Sol não ia renascer. E quando no dia 25 de dezembro o Sol renasce vencedor, vencendo a noite, vencendo as trevas, ele é então celebrado. E o Sol desde sempre é uma divindade. O Sol sempre foi e ainda é adorado em várias culturas do mundo. Então, o que se celebra, o nascimento que se celebra no dia 25 é o nascimento do Solis Invicti, do Sol vencedor. É um culto idólatra, então. É uma festa pagã, então. Não tem nada de cristianismo no dia do Natal. Em Lucas 2:8, a Bíblia diz que os pastores que receberam o anúncio do nascimento de Jesus Cristo estavam no campo guardando o seu rebanho, estavam no campo cuidando do seu rebanho durante a vigília da noite. E se fosse dezembro, isso não aconteceria, porque dezembro é frio nessa região. Chega a nevar nessa região do mundo. Então, se fosse nessa data, essa narrativa de Lucas 2:8 estaria incorreta. Então, isso já é um argumento de lógica, inclusive textual, para a gente depreender daí que Jesus não nasceu na época do inverno. Ninguém sabe ao certo a data, mas que não foi nessa época de inverno é muito certo. Inclusive porque essa descrição simples aqui nos dá um apoio. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Lucas 2:8. E o texto vai seguir, se você quiser ler depois. Então, aqui a gente tem um argumento bíblico para dizer que, como era uma época fria, uma época gelada, os pastores não estariam no campo com as suas ovelhas. Elas eram retiradas, elas eram levadas para o aprisco, para o curral, bem antes do inverno chegar. Então a data ninguém sabe. E se Deus quisesse que a gente celebrasse o dia do nascimento do filho dele, obviamente que ele teria deixado registrado. Os pais teriam falado. Eu acho uma coisa incrível que a data do nascimento de Jesus não tenha sido registrada na Bíblia e não tenha perdurado de geração em geração a informação para que chegasse para nós hoje de forma lúcida, clara, para que a gente tivesse então uma informação firme, boa a respeito disso. Então a gente não sabe a data e o que acontece é que o Natal é celebrado durante o período de uma das principais festas pagãs, que era o Natalis Solis Invicti, a celebração do nascimento do Deus Sol, que acontecia no dia 25 de dezembro. Inclusive, isso aí é uma investigação astronômica que você pode fazer. Se você fizer um estudo astronômico, você vai ver o comportamento do Sol do dia 21, 22, 23 até o dia 25, o que acontece. O distanciamento do Sol da linha do Equador formando, dando lugar ao dia do solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano, um período frio, onde o sol não aparece, e depois o sol nascendo no dia 25 de dezembro. No dia 24 era celebrado a festa da Saturnália, uma festa em honra ao deus Saturno, regada a muita orgia, muita bebida, uma festividade alegre em que se honrava Saturno, o deus do tempo. E imediatamente
no dia 25 celebrava-se o nascimento do sol, então. O sol nascia vencedor, vencendo a noite. Por isso é chamado em latim de Natalis Solis Invicti. Celebrado em Roma, portanto, em latim. No início da igreja não faltou pregador falando contra essa festividade do Natal sendo comemorada nesse dia. Havia um protesto forte da igreja primitiva contra o Natal ser sincretizado com essas festividades pagãs da Saturnália e da celebração de Mitra, o deus Sol, né, e do Solis Invicti, o deus Sol, comemorado, celebrado, honrado dentro do Império Romano. Que o Natal não é uma festa cristã, que o Natal é uma festa pagã, que ele nunca foi celebrado pelos apóstolos e nem pela igreja primitiva, é histórico isso aí, é de conhecimento público, tá bom? A igreja moderna é que ignora isso, porque isso não é falado dentro das igrejas. Os pastores, os líderes que conhecem, fazem questão de não mexer na tradição do Natal. Inclusive tem igrejas que comemoram seriamente o Natal, enfeitam os templos com motivos natalinos, colocam até árvore de Natal dentro do templo, celebram de verdade mesmo. Muitos, eu até acredito que existe sim, muita gente, até pastores, líderes, que não sabem que o Natal é na verdade uma festa pagã, que não celebra o nascimento de Jesus, mas que celebra o nascimento do Deus Sol, e o que foi feito durante o Império de Constantino, durante a liderança de Constantino, foi um sincretismo. Uniu cristãos e pagãos, celebrando a principal divindade dessas duas correntes no mesmo dia. E deram até um ponto para o paganismo, porque escolheram exatamente o dia 25 de dezembro, que era um dia muito importante, para se celebrar também o Natal de Jesus. Lá no nosso blog, no artigo, você vai poder ler mais sobre a origem dessa festa. Você vai ler também sobre a origem da árvore de Natal, do presépio, da troca de presentes, do amigo secreto. Vai estar tudo lá no artigo, que eu acho que vale muito a pena você ler e ganhar esse conhecimento, tá bom? Não lance para longe de você o conhecimento. O conhecimento liberta. E o que talvez você possa se perguntar assim, e agora, pastor, o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tive, com esse novo entendimento? Se o Natal não é a festa de Jesus, e agora? Quando as pessoas vierem me desejar Feliz Natal e tal, eu mesmo não desejo Feliz Natal para as pessoas, porque eu sei que o Natal não é uma festa cristã. Eu sei que o Natal é de origem pagã, celebra o nascimento do Deus Sol, então eu me abstenho. Se alguém me cumprimentar, eu respondo, eu digo obrigado, o mesmo para você e tal, mas partindo de mim mesmo, não. Então, agora que você ganhou esse conhecimento, se você quiser tomar uma atitude, acho que a atitude é essa. Não precisa cumprimentar ninguém com Feliz Natal, se você aceitou essa verdade sobre o Natal. Quando a gente revela essas verdades, as pessoas ficam tristes, principalmente porque passaram a vida inteira comemorando, celebrando o Natal, entendendo, achando que era o dia do nascimento de Jesus. Aí quando recebe essa verdade vem como uma onda de choque, abalando todas as estruturas e mexe até com o emocional da gente. Nossa, então agora acabou com a minha festa de fim de ano, porque o Natal não é mais uma festa da nossa igreja, o Natal não é mais uma festa cristã. Na verdade, nunca foi, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam tristes e é muito difícil se desvencilhar de tradições, principalmente tradições tão antigas e fortes como é a festa do Natal, né? Mas olha para a Bíblia, querido. A Bíblia não traz nenhum registro sobre celebração do nascimento de Jesus. Não registra nem o dia do nascimento dele. Então, claro que não é uma festa para a igreja, principalmente a igreja protestante, comemorar, tá bom? E aí agora, mas eu vou desejar Feliz Natal para as pessoas porque para mim é o Natal de Jesus. Só que historicamente não é. Então, o que está acontecendo aí é uma racionalização. Você está racionalizando, você está diminuindo o valor dessa verdade, de que o Natal não é uma festa cristã, mas é uma festa pagã. Mas eu desejo Feliz Natal para a pessoa desejando que Jesus nasça no coração dele. Não tem conotação também, é um argumento que não vale a pena. Quando você faz isso, você está lutando contra a verdade que você acabou de conhecer.
Porque no dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Então não teria nenhuma ligação, nenhuma conotação o desejo que Jesus nasça no seu coração, porque ele não nasceu nesse dia. Nesse dia, quem nasceu foi outra divindade, o Sol vencedor. E não é só o Natal não, viu? Tem outras festas que são celebradas também pela igreja cristã, inclusive pela igreja protestante, que são festas de paganismo, que não tem nada de cristianismo. Vou deixar uns vídeos para você aqui na descrição, vou deixar também nas telas finais para você dar uma olhadinha. É isso por hoje então. Jesus disse que a verdade nos libertaria. Eu espero que essa verdade, caso você queira aceitá-la, liberte você dessa festa pagã, dessa festa idólatra, tá bom? E que você possa tomar a melhor atitude em relação a isso. O entendimento liberta, porque o entendimento mostra para nós uma nova perspectiva. E agora que você sabe que o Natal não celebra o nascimento de Jesus, por que continuar com essa farsa, né? Por que continuar defendendo uma coisa que historicamente não é verdade? As enciclopédias falam sobre isso, filmes já falaram sobre esse flagrante de que o Natal não é uma festa cristã. A gente encontra registros, menções em filmes, em livros, em enciclopédias e tal. Eu não quis suscitar aqui as fontes porque eu não estou construindo um artigo científico. Eu só estou gravando um vídeo. Mas você pode fazer esse trabalho. Faça essa pesquisa e você vai encontrar muitas fontes excelentes falando o que realmente é o Natal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, se torne membro e aproveite o nosso conteúdo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.